e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma via de sinalização que está bem relacionada com algumas doenças neurodegenerativas. O artigo que eu escolhi foi este aqui, que fala sobre a via de sinalização GSK3-beta, a cascata, né, de sinalização, e as doenças neurodegenerativas. Antes de falar um pouquinho sobre a via de sinalização em si, como tem bastante gente de fora que não sabe o que é uma sinalização celular, e entre outros, né, coisas do mesmo tema, eu vou dar uma breve introdução. As vias de sinalização, a sinalização celular, ela é uma forma como as células se comunicam entre si, né, através de alguns sinais emitidos. Uma via de sinalização celular, ela tem 5... Eu vi um vídeo de um professor falando que são 5 fingers, 5 dedos, então são cinco precisa dessas 5 coisas para se caracterizar uma via de sinalização celular. Elas podem ser, essas vias, essa sinalização celular, ela pode ser dada através de uma via de sinalização autócrina, onde uma célula sinaliza para ela mesma, via de sinalização parácrina, onde uma célula libera o sinal para uma célula próxima, uma sinalização endócrina, que envolve hormônios, sináptica e neuroendócrina. Agora, falando um pouquinho sobre a sinalização celular. Primeiro, a gente precisa de uma molécula sinalizadora. Ai, como é que eu coloco... Aqui. Primeiro, a gente precisa de uma molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora, ela vai ser reconhecida por algum receptor que vai estar na membrana celular. Após a ligação dessa molécula sinalizadora com o receptor, a gente vai ter a produção de segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros, eles são pequenas moléculas liberadas, né, ou são formadas no citosol a partir dessa molécula do reconhecimento dessa molécula sinalizadora pelo receptor. Eles vão ajudar a propagar o sinal dentro da célula. Esses segundos mensageiros, eles podem ser o AMP cíclico, pode ser o IP3, DAG, CGMP, que são vários de acordo com produzidos através do reconhecimento de uma molécula específica. Esses segundos mensageiros, através de uma cascata de sinalização aqui, podem dar início a fatores de transcrição, ativando ou inibindo esses fatores de transcrição, e vão gerar efeitos celulares relacionados àquela via de sinalização celular, onde a gente pode ter uma alteração do metabolismo celular, pode ter alteração da expressão gênica, tanto para mais quanto para menos. Isso aí vai depender da via. Essa molécula sinalizadora, ela pode ser um neurotransmissor, como acetilcolina, adrenalina, e podem ser hormônios. Esses receptores têm uma gama de hormônios, mas eles podem ser acoplados à proteína G, pode ser receptores de tirosina quinase, pode ser receptores acoplados a canais iônicos, integrinas, podem ser receptores nucleares na membrana. Só um pouquinho, tá, pessoal? O que tu quer, Snow? Vem pra cá, vem, passa. Vem cá. Dando continuidade, aqui tem uma outra figura representativa do que eu acabei de falar, onde nós temos uma molécula sinalizadora, que vai se ligar especificamente
em algum receptor para ela, né? Elas são aquela... após esse reconhecimento, nós vamos ter a transdução do sinal, que vai ter alguma resposta, ativação de respostas celulares. Um exemplo de sinalização celular é a via PKA-CREB, é só uma representação, tá? Onde nós temos uma molécula sinalizadora, que pode ser o hormônio da adrenalina, receptor acoplado com a proteína G. O segundo mensageiro vai ser produzido através, essa adenililciclase ativada, ela vai produzir o AMP cíclico, que, por sua vez, ele vai se ligar nos sítios catalíticos da PKA, onde ela está inativada. Esse complexo PKA, quando tem a ligação desse AMP cíclico, o sítio catalítico dela vai se deslocar para o núcleo, dando início a transcrição de fatores, né? Ou então, essa PKA ativa no citosol, ela pode ativar outras enzimas. A PKA, quando ela vai para o núcleo, ela vai fosforilar CREB na serina 133. Esse CREB fosforilado vai se ligar exatamente no sítio que tem específico para ele. O CRE, que é o sítio, ele é o elemento de resposta ao AMP cíclico, o que vai gerar toda uma resposta celular. É só uma representação. Agora, falando um pouquinho sobre beta, no caso, que ela é uma quinase glicogênio sintase 3, ela é um regulador do metabolismo do glicogênio, aonde quando ele inativado através de outras quinases, tem a produção do glicogênio em si. A glicogênio sintase, no caso. A inibição da... Tá. Essa quinase, essa GSK3-beta, ela é altamente conservada. E participa de inúmeros processos, como sinalização da insulina, regulação dos microtúbulos, participa de processos inflamatórios. Também, ele é um componente central da via de sinalização WNT, que é muito importante para a formação do eixo durante o desenvolvimento embrionário. No caso, essa via, ela tem um on e um off, onde tem duas possibilidades para a GSK3. E também, essa proteína, essa quinase, ela é altamente homóloga nos mamíferos, onde tem 97% de homologia entre as duas, que são as duas formas, a GSK3-alfa e a beta, onde a beta é o nervoso central. E devido a essa especificidade dela, né, da GSK3-beta, ela está muito envolvida em processo de neurodegeneração. E aqui em cima, essa figura coloridinha é uma imagem representativa dela através de algum processo de cristalografia. Não sei que processo que eles utilizaram, mas eu achei interessante trazer para vocês verem. Dando continuidade. A GSK3, ela tem cerca de 100... e eles estavam se perguntando como que uma única quinase pode ter essa variedade de substratos, né? Aí eles falam um pouquinho sobre a regulação dela, como que ela é regulada em função dessa variedade de substratos, né? Onde ele pode ser um substrato, ela pode ser regulada através de substrato pré-fosforilado, onde a gente vai ter a fosforilação desse substrato por alguma
outra quinase, para depois ela ser fosforilada novamente pela GSK3. Na GSK3, foram identificados 2 domínios funcionais. Um domínio onde nós temos a ligação do substrato, que é este aqui, e outro domínio quinase, que vai fosforilar esse substrato, que é este aqui. Essa aqui, ela é a forma ela é uma imagem representativa tridimensional da GSK3-beta. E como eu falei anteriormente, alguns substratos, para alguma das formas de regulação, são através de substratos pré-fosforilados. E esses substratos, eles, nesse sítio do substrato, né, o substrato que foi fosforilado, no caso esse aqui foi fosforilado fora, no citosol, digamos, ali fora longe da estrutura, longe entre aspas, né, porque não pode estar muito longe. E nós vamos ter outra fosforilação exatamente nesse aqui, ó. Quando, deixa eu ver, nós vamos ter, vai ter a forma, aqui, ó, a sequência pré-fosforilada, ela vai montar, vai ser caracterizada por este domis, esses 3X são aminoácidos, pode ser qualquer aminoácido, são 3 ou mais, e o substrato vem fosforilado em um grupamento serina, em um aminoácido serina ou treonina, fosforilado por outra quinase. Aí mostra aqui, ó, o domínio ST, né, que é a serina treonina previamente fosforilada, os 3 aminoácidos, e depois a nossa GSK3 vai fosforilar nessa ou treonina, qualquer um dos dois. Pode ser através de substratos que não foram previamente fosforilados, tá? Só para esclarecer isso, não é só com substratos fosforilados. Nós temos também, acontece em alguns casos, a fosforilação da serina 9 na cauda aqui, ó, a cauda da própria GSK3. Na serina 9, no caso da beta, tá? Que é a do artigo. E quando alguma quinase fosforila essa cauda, a cauda vai se ligar aonde o substrato deveria se ligar, né? Ela vai atuar como um substrato pré-fosforilado, mas ela não é um substrato. Alguma quinase está fosforilando ali para que ela seja inibida. Nesse caso, não vai ter o substrato que está previamente fosforilado não vai conseguir se ligar no sítio de ligação do substrato aqui. E, consequentemente, não vai ter a fosforilação dele pela GSK3-beta. A GSK3-beta é através de vias de ativação, aonde nós vamos ter a fosforilação no domínio quinase, este domínio aqui, na tirosina 216. E na GSK3-alfa é na tirosina 279. O que significa isso? O que significa não? Esse processo, essa ativação, ela pode ser dada através de autofosforilação, ela mesma se fosforila, ou então outras quinases fosforilam. Eles trazem um exemplo de 2 estudos fisiológicos de cálcio, aumentam essa fosforilação na tirosina 216 da GSK3-beta. E um estímulo pró-apoptótico também faz o aumento dessa fosforilação na tirosina 216. Quando ela está ativa, quando tem essa
fosforilação da tirosina 216, a gente tem um aumento da atividade da GSK3-beta. E os trazem 3 ensaios onde eles tratam as células de neuroblastoma humano, que é a SY5Y, tratam com staurosporina, que a staurosporina, ela é uma proteína inibidora de quinases não seletiva. Então, ela vai induzir a apoptose em vários tipos de células. E nessas células C12 aqui, eles removeram o fator de crescimento nervoso. E com base nisso, a remoção desse fator de crescimento nervoso levou à morte celular neuronal. Desculpa. E em ratos isquêmicos, houve uma degeneração dos neurônios corticais, relacionados também com essa fosforilação da tirosina 216. Teve um aumento da fosforilação da tirosina, reforçando assim, com base nesses estudos, eles falaram, eles conseguiram demonstrar que a proteína SK3-beta está intimamente relacionada com... Falando um pouquinho sobre ela na neurodegeneração. Ela é um modulador de apoptose. Modulador de apoptose, tá. Neste estudo aqui de Hetman e colaboradores, eles mostraram que quando é retirada os fatores trópicos dos neurônios cultivados, eles culminam em apoptose. Apoptose por quê? A gente tem um aumento da atividade da GSK3-beta. Quando tem esse aumento da atividade da proteína GSK3-beta, fatidinolisitol 3-quinase, que é a PI3K. A PI3K, ela faz parte de uma via de sobrevivência. Então, quando uma está ativada, quase sempre a outra está inibida. Elas nunca estão relacionadas com o mesmo fim. Quando a gente está com um processo apoptótico, provavelmente a via de sinalização PI3K-AKT, ela está inativada, ou está com baixa... E a morte celular foi com a inibição da PI3K, a gente viu que teve uma morte celular aumentada devido à atividade da GSK3-beta aumentada também. Agora um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que eles trazem muito no artigo, porque a GSK3-beta, ela está envolvida na hiperfosforilação da proteína tal, que eu vou falar mais adiante. A doença de Alzheimer, ela tem 2 características fisiopatológicas, que é do Alzheimer mesmo, que é a formação dos emaranhados neurofibrilares e o acúmulo, a formação de placas extracelulares do peptídeo beta-amiloide. O que é isso? As placas extracelulares do peptídeo beta-amiloide, elas são formadas assim, ó. A gente tem a clivagem normal da proteína precursora amiloide, que no caso é essa aqui, ó. A alfa-secretase faz essa quebra, né? Quando a gente tem uma mutação na enzima gama-secretase, que no caso são duas proteínas, na preselinina 1 e 2. Quando a gente tem uma mutação aqui, a gente vai ter duas quebras. Logo acima do peptídeo e um
pouquinho abaixo dele. O que isso acontece? Esse peptídeo, ele vai para o meio extracelular, vai peptídeo beta-amiloide, que, consequentemente, vão formar aquelas placas beta-amiloide. Formando aquelas placas beta-amiloide, ela pode ativar o GSK3-beta. O GSK3-beta reconhece ela, fosforila ela, eles se comunicam, fazendo assim com que GSK3-beta hiperfosforile a proteína tal. O que é a proteína tal? A proteína tal, ela é ela que dá estabilidade para os microtúbulos dos neurônios. Então, quando ela está hiperfosforilada, ela não vai dar mais essa estabilidade. Ela vai desagregar do neurônio, formando assim esses aglomerados de tal, que são os chamados emaranhados neurofibrilares. Aí, assim, a gente tem o neurônio, ele perde a integridade, né? Olha aqui tá o neurônio doente, ele não tem mais aquelas ramificações, porque o microtúbulo foi desfeito por causa da hiperfosforilação da proteína tal pela GSK3-beta. Eles trazem, eu falei já da prenesilina 1 e 2, né, que são complexos, são proteínas que lisa a proteína precursora amiloide. Quando ela tá normal, ela vai regular a fosforilação da proteína tal pela GSK3-beta, ou seja, vai estar tudo ok. Ela vai estar clivando no lugar certo, não vai ter a hiperfosforilação da proteína tal, e a gente vai manter o neurônio íntegro. Quando a gente tem uma mutação, ou na penicilina 1 e 2, ou 2, vai acontecer que ela vai se ligar fortemente à GS, que vai desintegrar, vai desestabilizar a estrutura do neurônio, tá? Vai desestabilizar a estrutura do neurônio. Essa mutação na proteína presenilina 1, ela regula negativamente a AKT e PKB. AKT e PKB são vias de sinalização celular que estão intimamente ligadas com a sobrevivência celular. Então, quando a gente tem uma alta atividade da GSK3-beta, inversamente, a gente vai ter uma baixa atividade da proteína, da via de sinalização AKT. Eles trazem essa figura no artigo, onde falam que a GSK3-beta, ela tá ligada a várias vias de sinalização que são críticas para a viabilidade neuronal e o seu funcionamento adequado, né? Aonde? Ai, ficou errado aqui. Ela vai regular a atividade de alguns fatores de transcrição, geralmente ela regula negativamente, tá? Ela essa resposta, inibe essa resposta. Alguns fatores, fator neuronal, fator nuclear de células T ativada e o fator de choque térmico, onde ela pode comprometer, ela regulando, a baixa regulação desses dois fatores, quando a GSK3-beta tá ativa, ela vai comprometer a capacidade do neurônio de regular a expressão gênica. Ela está inibindo esses dois fatores, ó. Então, ela vai regular negativamente a expressão gênica neuronal. A KT, ela é uma via de neuroproteção, porque ela é uma via de sobrevivência. Então, ela inibe a GSK3-beta. Quando ela inibe a GSK3-beta, a gente não tem essa inibição dos fatores de transcrição. Eles funcionam perfeitamente, digamos assim. Tudo segue como planejado, como tem que ser ali.
de acordo com a resposta, né, que precisa. E eles trazem também que a GES de transcrição dentro do núcleo, como esses dois fatores que eu acabei de falar, e também o AMP cíclico, a proteína de ligação ao elemento de resposta AMP cíclico. Todas essas ações nucleares ali, o papel da GSK3-beta dentro do núcleo, eles acreditam que seja fundamental para a degeneração neuronal. Esse artigo, ele é de 2001, não me engano, os avanços, né? Eu não cheguei a procurar nada para confirmar ou para tirar, ou para cair, né, alguma coisa que eles falaram, mas vendo hoje, pelos artigos que trazem o mesmo tema, continua, bem dizer, a mesma coisa. Ela tem um papel fundamental mesmo na degeneração neuronal. E como conclusões, eles tiram a SK3-beta, ela tem um papel na neurodegeneração, e esse papel é substancial. Eles se perguntam, na verdade, esses emaranhados neurofibrilares, o que faz com que a GSK3-beta hiperfosforile, sabe? Eles ficam com essa pergunta. E também como que ela está envolvida na patogênese da doença de Alzheimer em vivo. Porque a doença de Alzheimer, ela pode ser fatores genéticos, fatores ambientais, N fatores, né? Não é um nem outro. Até hoje não se sabe, não tem uma... o Parkinson e o Alzheimer são as duas doenças mais estudadas, no caso, só tem tratamento paliativo, porque o jeito que afeta num indivíduo pode não ser o mesmo do outro, e daí eles trazem esse envolvimento da via. Eles falam também que a GSK3-beta, de novo, reforçando, né, que ela tem um papel mais geral nessa neurodegeneração, por regular vias de proteção e vias pró-apoptóticas. E eles falam que estudos precisam ser feitos, né, examinando os inibidores da GSK em modelos de camundongos com Alzheimer e alguns outros distúrbios neurodegenerativos, porque não é só na doença de Alzheimer que a GSK3-beta está envolvida, né, está envolvida em N processos, N doenças, não é uma via específica. Eu acho que era isso, agora eu fico aberta a questões, né, perguntas, se tiverem. Muito obrigada.